Fala aí, nação rubro-negra, o clássico mais quente do Brasil está chegando. O Flamengo e o Fluminense preparam uma batalha épica e você não pode perder essa resenha. Isso mesmo, quem vai dominar no Maracanã, o Mengão vai arrasar ou o Fluminense vai surpreender. Não saia daqui, porque hoje vamos desvendar todos esses segredos desta guerra do Rio. Isso mesmo. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Deixa seu like e fica comigo até o final do vídeo. Vamos pro corte. Para falar do Fla-Flu, 2 jogos para decidir o Campeonato Carioca de 2025. Já as informações do tricolor das Laranjeiras com o Cícero Melo. Mas vamos começar com o Flamengo. Bruno Henrique, que ausência, hein? As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo inicia pela 7ª vez consecutiva uma decisão de campeonato carioca. De 2019 para cá, o rubro-negro esteve em todas as finais por 5 vezes contra o Fluminense, adversário desta quarta-feira. O tricolor tem o mando de campo, mas não há vantagem desta vez para nenhum dos lados, apesar de o Flamengo ter sido o campeão da Taça Guanabara. Grande desfalque. O problema para o técnico Felipe Luiz é a baixa de Bruno Henrique. Sofreu uma lesão na coxa direita na semifinal contra o Vasco, no segundo jogo. Vitória de virada por 2-1 no Maracanã. Saiu no segundo tempo reclamando de algumas dores e aí foi constatada a lesão após exames de imagem. Luiz Araújo pode ser o seu substituto, entrou muito bem contra o Vasco, fez o gol da virada, tem entrado também muito bem, fez gol inclusive na Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Juninho segue como outra possibilidade, recuperado de um edema, jogou alguns minutos contra o Vasco, contratação para o ataque nesta temporada. A outra contratação do ano, que ficou fora das semifinais contra o Vasco por controle de carga, Danilo, zagueiro, deve voltar à equipe, ele que é também convocado aí pela seleção brasileira de Dorival Júnior. Então o Flamengo se baseia muito aí nos seus jogadores. Alexandre é outra possibilidade na lateral esquerda, já recuperado, entrou contra o Vasco. Então o Flamengo vai forte, apesar da baixa de Bruno Henrique, para tentar o bicampeonato consecutivo carioca. Olá, fã de esporte. O Fluminense encerrou esta tarde treinando no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, a sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. O Fluminense é o mandante neste primeiro jogo da decisão. Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. E o árbitro para o primeiro jogo será Yuri Elino Ferreira da Cruz. Técnico Mano Menezes vai retornar todos os jogadores que ele poupou no último jogo contra o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca, lá em Volta Redonda. O lateral direito Guga, o lateral esquerdo Fuentes, o volante Martinelli e os atacantes Cano, que entrou no segundo tempo lá em Volta Redonda, e o uruguaio Canóbio. Mas a grande novidade do Fluminense será a volta como titular do zagueiro capitão da equipe Thiago Silva, depois de mais de um mês de ausência, se recuperando de uma lesão no calcanhar esquerdo. Ele já retornou aí no jogo contra o Volta Redonda para ganhar ritmo de jogo, e o técnico Mano Menezes fala desse planejamento para a volta do seu capitão. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer. Então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Thiago Silva volta a disputar uma final de campeonato pelo Fluminense após 17 anos. A última foi a decisão da Libertadores da América de 2008 no Maracanã, em que o Fluminense foi vice-campeão, perdendo nos pênaltis para a LDU do Equador. O Thiago Silva, que nunca foi campeão carioca pelo Fluminense, disputou 3 competições, 3 campeonatos antes de ir jogar no futebol da Europa. 2006, 2007, 2008, e nunca tinha chegado a uma final. Agora tem essa oportunidade. Vai disputar uma final pela primeira vez e pode ser campeão carioca. O Fluminense, que tenta o seu 34º título de campeão estadual, de campeão carioca.
Obrigado, Cícero. Obrigado, Pedro. O Elton, que coisa, né? O Thiago Silva voltando na hora certa, né? Jogou 75 minutos. Mas não vai dar peteleco igual ontem, não, hein? E dá cartão vermelho isso agora. Mas a liderança do Thiago Silva realmente é um momento ideal para ele estar voltando na decisão com essa missão difícil de vencer, sim, o favorito Flamengo, né, Elton? Edu, eu acho que, olhando para o que o Fluminense já apresentou nessa temporada, né, de evolução, deixa talvez o torcedor mais esperançoso, não só na final do estadual, mas para a sequência da temporada. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Eu acho que o Mano Menezes ele encontrou uma formação que dá equilíbrio à equipe. A entrada do Otávio melhorou demais o sistema de marcação, até da saída de bola da equipe. Faz o time ter variação, ele pode jogar como único volante, num 4-1-4-1, já jogou com o Martinelli ao lado dele, né, num 4-2-3-1. A volta, as melhores contratações do Fluminense na temporada, Arias e Cano, a manutenção do Arias e o Cano voltando a marcar. O Fluminense encontrou um equilíbrio. Mas enfrenta um Flamengo talvez muito mais equilibrado. A gente já falou sobre isso. O Flamengo foi muito mais testado em grandes jogos desde o fim do ano passado com o Felipe Luiz, inclusive com uma final, né, a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, que é um time mais cascudo, talvez, nesse sentido. Parece até paradoxal, né? Pô, um time do Fluminense tão experiente, né, tendo jogadores tão experientes, campeões da Libertadores, os caras acostumados a vencer, mas como jogo coletivo, o amadurecimento do Flamengo é mais rápido do que o do Fluminense. A gente falava isso nos jogos contra o Vasco, né? São 180 minutos, o Mano Menezes ele sabe lidar muito bem com esse tipo de situação. Talvez o Fluminense tenha que jogar de uma forma diferente da que jogou nos últimos jogos, dando 8, dando 4, né, goleando. Não vai ser esse Fluminense que a gente vai ver contra o Flamengo. Talvez adote uma postura um pouco mais precavida, mas tem condições de jogar. Eu acho que é um time que começa a se testar agora contra adversários da primeira prateleira do futebol brasileiro. E esse jogo é para o Fluminense pensar também não só no título estadual, mas também para a sequência da temporada e para o Mundial de Clubes também. Porque para o Flamengo não é que seja mais uma final. É um time que está pronto para disputar a decisão. Sabe que do outro lado tem um grande adversário, um adversário histórico, um adversário que inclusive tem sido pedra no sapato do Flamengo nas últimas temporadas. Mas é um time que talvez esteja mais pronto para esse tipo de situação. Mas não consigo cravar um favoritismo absoluto do Flamengo, apesar de achar que se a gente for colocar em percentual, seria 60-40. O que já aproxima o Fluminense do Flamengo, porque se fosse há semanas atrás, Edu, sim, seria um 70-30 ou mais. Né? Mas eu acho que o Fluminense tem evoluído, subido escadas importantes para encontrar esse equilíbrio em 2025. Exatamente. Durante o campeonato, o Fluminense foi engrossando o caldo da receita, né? Foi melhorando. Aí a dupla Cano-Canóbio mais Arias, realmente um time em evolução que dá esperança para o torcedor tricolor. Do outro lado, o Flamengo, a dúvida é quem substitui o Bruno Henrique, um cara que faz muita falta. Acho que Juninho corre por fora, tendência é que seja mesmo o Luiz Araújo, Elton. O Juninho teve problema de lesão logo quando chegou. O Luiz Araújo muitas vezes foi usado um pouco mais por dentro. A gente tem observado muito o Gonzalo Plata sair um pouco da ponta para o meio e muitas vezes flutuar como um segundo atacante. O Felipe Luiz pode pensar em deixar 2 atacantes móveis jogando um pouco mais por dentro, isso é uma possibilidade também. O Fluminense não vai subir em linha de marcação, então o Flamengo vai ter que ter paciência para rodar essa bola. Raramente a gente vai ver o Fluminense jogar no campo do Flamengo com seus zagueiros, porque é oferecer contra-ataque, jogo rápido, justamente para caras que têm essa característica. Então o Bruno Henrique, que faz o misto dos dois, vai fazer falta, Edu, porque é um cara que ataca a profundidade, é ponta de origem, né? E tem jogado como um atacante na ausência de uma referência, e eu acho que vai se tornar a referência do Flamengo, mesmo com o Pedro voltando a ficar à disposição, né, quando retornar de lesão. É um jogador que pode atuar ali por dentro também, né, junto com o Pedro, mas vai fazer muita falta. Imagino um ataque diferente, né, um ataque mais móvel, como você falou, um dos pontas fazendo essa função de atacante central. Explica para o torcedor o que muda no futebol do Bruno Henrique e do Luiz Araújo, o que muda no Flamengo a entrada do Luiz?
Luiz Araújo é um jogador de 1 contra 1, né? Um jogador de atacar a profundidade também, ou seja, quando o adversário está com suas linhas altas, ele é um cara de contra-ataque, né? De campo aberto para tentar chegar na área. O Bruno Henrique é muito bom no jogo aéreo. Quantos gols o Bruno Henrique não fez nessa dupla com o Gabigol, né? Cruzamento de Gabigol, gol de cabeça do Bruno Henrique. É um cara que sabe também trazer da ponta para dentro para finalizar, é mais finalizador, né? Um cara mais decisivo. Eu acho que é um cara até mais, do ponto de vista do famoso trash talking, né? Daquela conversa ali, daquela provocação, é um cara talvez que ele inflama mais o jogo, mas tecnicamente falando, são 2 jogadores diferentes. Eu acho que o Luiz Araújo não é um atacante, não é um centroavante, né? É um jogador de área. É um jogador de movimentação. Acho que o Flamengo vai jogar dessa forma, não tendo uma referência que a gente pode chamar, né, nessa temporada de referência como o Bruno Henrique. Bom, nessa quarta-feira a gente chega com o Sport Center, já o primeiro Fla-Flu. Jogo da final. Sem Bruno Henrique, o rubro-negro tem algumas alternativas para compor o ataque. O mais provável trabalhou com a preparação. E Varela, meio campo, Pulgar. Felipe Luiz. Por quê? Meio ou Juninho e Varela. Meio campo, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. E aí a dúvida, Léo, ou De La Cruz, aí o De La Cruz jogaria mais no meio, ou Juninho, aí Luiz Araújo e Gonzalo Plata. O que você prefere? É um problemaço para o Felipe Luiz. Por quê? Além dele não contar com o Pedro, que é claramente o centroavante titular, mas teve uma lesão grave. Ele se virou sem o Pedro, ele está se virando. Então, mas essa é a questão. O Flamengo tem poucos jogadores que se sentem confortáveis em jogar por dentro, em ser essa referência. E um dos poucos era o Bruno Henrique. O Juninho é um cara contratado para ser o 9 e o suplente do Pedro. É um cara com mais essa característica, mas ainda não está totalmente adaptado e não dá para contar com ele, talvez, num jogo tão decisivo quanto esse. Luiz Araújo e Plata são jogadores de lado de campo. Luiz Araújo tem tido atuações bem interessantes, é um finalizador, um cara que consegue cortar para dentro, tem um bom arremate até de média e longa distância, é um definidor melhor para mim do que o Plata, até do que outros jogadores que o Flamengo conta no seu elenco, o próprio Michel que está fora machucado. Mas não vejo o Luiz Araújo jogando como essa peça central do ataque do Flamengo, que seria o caso o De La Cruz fosse escalado. Acho que ele poderia montar um losango de meio campo, de repente, com Plata e Luiz Araújo um pouquinho mais por dentro. Mas acho que você pode perder o que esses caras têm de melhor, por mais que ele tenha jogado muito bem nesse espaço entre linhas, mas eles perdem o 1 contra 1 por fora contra os laterais adversários. Então, me parece a melhor saída para mexer menos na estrutura, na forma do Flamengo jogar, que você coloque o Juninho como referência. O meio-campo favorito do ano passado do professor Tite era justamente Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, só que foi pouquíssimo utilizado por conta das lesões. No primeiro semestre foi o Gerson, no segundo semestre foi o De La Cruz. É um meio-campo muito afinado, né? Tem muito talento ali no meio-campo, mas com esse calendário e com jogadores que, por exemplo, a Arrascaeta e o De La Cruz se machucam muito, fica mais difícil. E uma outra possibilidade que a gente nota no campinho é o fato do Gerson poder voltar ao lado direito, como o Tite escalou ele muito o ano passado. Aí você coloca o De La Cruz próximo do Arrascaeta, formando o trio com o Pulgar, e aí um dos dois jogadores que sobram, aí no caso Luiz Araújo ou Plata, um dos dois nesse 4-3-3 tem que ser a referência. Eu não vejo nenhum deles com essa característica. Talvez um pouco mais o Plata, o Luiz Araújo não. E você levaria o Luiz Araújo para o lado esquerdo, ele vai perder isso que ele tem de poder cortar para dentro e finalizar. Então, para mexer menos na estrutura, mesmo que esse jogador ainda não tenha entregado o que o Felipe Luiz gostaria, o Juninho é uma peça mais interessante para a decisão do Campeonato Carioca. O Bruno Henrique não joga o primeiro e não se sabe se ele consegue jogar o segundo jogo também. Provavelmente não vai conseguir atuar. Então, é um desfalque bem considerável para um Flamengo que faz um grande início de temporada. O trabalho do Felipe Luiz, para mim, até aqui é espetacular. Mas agora a gente começa a ver que os problemas aumentam. E aí a gente vai notar um mérito do treinador na resolução desses problemas. Quão versátil consegue ser esse Flamengo? Em curto espaço de tempo, como ele consegue adaptar esses jogadores, não tendo o elenco todo à disposição no momento.
Aí é que entra o diferencial e o mérito de cada treinador. Um treinador do nível acima, de primeira prateleira, técnico de seleção brasileira, que de repente pode vir a trabalhar no futebol europeu, vai conseguir ter uma resolução melhor desse tipo de problema do que outros. Vale a gente lembrar, o Tite caiu na temporada passada justamente num momento como esse, em que ele teve uma baixa considerável de atletas do seu elenco e não conseguiu encontrar solução, principalmente após a lesão do Pedro. Não estou aqui dizendo que o Tite é um treinador ruim, longe disso. Para mim, ele ainda é o melhor treinador brasileiro que temos. Mas acho que ele pecou um pouquinho em algumas decisões na reta final da temporada passada. Vamos ver como o Filipe Luís vai se resolver agora. O Filipe Luís vai tentar dar um jeitinho ali e deixar o Flamengo competitivo como sempre. Final do Carioca contra o Flamengo. O tricolor pode contar com o retorno de Lima e também com o retrospecto positivo do meia contra o Flamengo. O Fluminense encerrou na tarde desta terça-feira os preparativos para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Esse será o 5º Fla-Flu da decisão do Campeonato Estadual nos últimos 6 anos. E o Mano Menezes tem boas novidades. Lima, que vinha sendo desfalque da equipe com dores na panturrilha, está recuperado, vai ser relacionado e se torna uma opção para o treinador. Antes da lesão, ele vinha sendo titular no meio de campo tricolor. Em todos os jogos que Lima fez na temporada, 6 ao todo, ele ainda não perdeu nenhuma partida. Além disso, o Fluminense foi o único time que venceu o Flamengo desde que Filipe Luís assumiu o comando da equipe. A última vitória foi 2-0 para o Fluminense e naquele dia teve gol do Lima. Além dele, John Arias também balançou as redes. Outra boa notícia para Mano Menezes é que Thiago Silva também vai ser relacionado. O zagueiro voltou a jogar no último final de semana contra o Volta Redonda, quando ficou 75 minutos em campo. Antes disso, Thiago Silva tinha dores no calcanhar e, por isso, vinha desfalcando a equipe há um mês. Thiago Silva volta a disputar uma final de campeonato pelo Fluminense depois de 17 anos. Uma outra expectativa é a possível artilharia de Germancano. O artilheiro argentino tricolor tem 6 gols no campeonato. Está empatado com o Max, do Sampaio Corrêa, que também disputa a final da Taça Rio, e com o Verratti, que marcou 6 gols na competição, mas já foi eliminado junto ao Vasco. Se Germancano for o artilheiro do Campeonato Carioca, ele vai superar a marca de Fred, que divide com ele 4 artilharias na história do Fluminense. E juntos são os maiores artilheiros de competições vestindo a camisa tricolor. Ó, que moral. Vamos conferir então a provável escalação do Fluminense para o primeiro jogo desta decisão. Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, Ignacio Freitas, Fuentes, meio campo Otávio, Martinelli, John Arias e no ataque Serna, Lima, Canóbio e Cano. Léo, vai de Ignacio ou vai de Freitas? É uma boa pergunta. Quem você prefere? De fato, ele vai com o Thiago Silva, que é o melhor zagueiro que ele tem à disposição. Estou bem curioso para ver quem ele vai escolher. Confesso que ainda não tenho a minha preferência entre os dois. Vamos ver quem casa melhor com o Thiago Silva. E o Mano sabe disso porque tem os treinamentos diários ali para escolher o melhor parceiro para o seu principal zagueiro. Com a entrada do Lima, você pode ter uma alteração no posicionamento do Arias. O Lima vai ser esse organizador do jogo do Fluminense. O Arias vai passar para a posição que ele mais gosta pelo lado direito. Se o Lima não puder jogar 90 minutos ou o Mano entender que não é a melhor opção, o Arias continua nessa função de ligação do meio-campo com o ataque do Fluminense e o Serna vai ser o jogador pelo lado direito. O que é um fato para mim é que o Flamengo terá um oponente muito mais complicado do que teve na semifinal do Campeonato Carioca. Não é por acaso que o Fluminense foi o único time capaz de bater o Flamengo de Filipe Luís. Na fase anterior da Taça Guanabara, a gente teve um empate entre os dois 0-0, com o Fluminense muito capaz de minar os pontos positivos do Flamengo. Então, a expectativa para a decisão do Campeonato Carioca é que consiga repetir isso com maior também capacidade de conectar esses contra-ataques, jogadas rápidas. Sem tanto defensivamente. O desenho do jogo é um Flamengo claramente mais com a posse, ditando o ritmo. Tá. Cabe ao Fluminense agredir o Flamengo em transição, em jogo rápido, em ataques
às vezes pouco trabalhados com bola por baixo, mas rapidamente chegar ao campo de ataque. E aí você tem Serna, você tem o Arias, você tem o próprio Canóbio, que é um jogador rápido, para conectar esses ataques do Fluminense. Então é um time muito capaz de competir com o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. O Filipe Luís vai ter mais trabalho do que teve diante do Vasco. Provavelmente vai ter um pênalti parecido pro Flamengo. Não. Ai, dá confiança. Ele tá falando do pênalti lá de São Paulo. Ele tá falando que o Flamengo vai... Deixa eu ver. Na barriga, tem o braço, rapaz. Já vi várias vezes. Pro Flamengo vale, né? Pro Flamengo vale. Pênalti do Emelec no Rafinha. Ontem eu recebi essa mensagem, mandei no grupo aí, ó. A Raíza falou que o Bruno Henrique não era pra tomar amarelo ontem. Aí um amigo meu me mandou o vídeo aí que eu mandei no grupo aí, ó. Olha contra quem é o adversário que o Luiz Fabiano. Eu acho que o Luiz Fabiano não deveria tomar cartão. Esse frame aí. Ó, o braço segurando o Rafinha. Que braço, Papa. Pelo amor de Deus, O outro botou a perna na frente e você falou que não foi nada. Isso aí que o cara tá encostando. Tá segurando tá dando tapinha na barriga do cara ali, rapaz. Você quer o quê? O cara isso não é nada. Tá passando com a bola ali. E o Rafinha ainda grita. Não tá nem dentro da área, ainda tem esse troço aí. Não, tá fora da área. Tá fora da área. Linha área. Tá? Isso aí é um roubo duplo. Tá dentro da área. Tá fora da área e não foi nada. Então nem. Ginho Negro, obrigado, Ginho. Pra mim só um jogo tá bom, só pra entregar a taça pro Flamengo. Ilan já sabe que o Flamengo já é campeão. 2-0, 2 jogos. É perda de tempo. Eu concordo com você, Ginho. O Flamengo já é campeão. Pode comprar faixa, tá? Flamengo já é campeão. Pode. Já é. Tem um lugar ali no centro. Ali já é campeão. Você já comprou tua faixa, Papa? Tem uma banca. Pode comprar. Ali embaixo do Infocentro, já viu? Você sabe o Infocentro ali na barra? Sei. Ali aquele... Sei, edifício central ali. Central, ali embaixo tem faixa tem uma ali? banca de jornal, ele vende as Você já comprou a faixa do Mengão? Não, do Flamengo só. Não, tem dos dois. Não, do Fluminense não serve pra nada. Do Flamengo, pode comprar a faixa. Do Fluminense não serve. Ó, o Max Zico aqui. Pode comprar. Tá. Max Zico. Mas o Rubinho faz a mesma coisa. Olha lá, ó. Olha lá o Luiz Fabiano. Porque tomou cartão vermelho. Tomou cartão vermelho, nem encostou. Não era. Ele nem encostou. O árbitro inventou. O Bruno Henrique não. O Bruno Henrique peitou, deu cabeçada, mas não era pra tomar cartão amarelo. Volta o lance aí, porque o árbitro inventou. Ele inventou. Não, o mais engraçado. Isso não existe, contra Pedrosa. Quem, Ilan? Não era pra tomar também. Contra quem? Contra o Bangu? Não foi. Marcelo Araújo. É o Vitória? É cartão, ele te empurrou. É o Vitória da Bahia ali, não? Não é possível. É Vasco e Vitória esse jogo? Não Vasco é Esporte, não. Não é Atlético Goianiense, não é Atlético Paranaense. Não é Vitória. Márcio Araújo. Mas que surpresa, hein, rapaz? Quem lembra do árbitro que inventou na súmula? Quem lembra do árbitro que inventou na súmula que o Diego Ribas tinha xingado ele, tinha feito um monte de coisa? Lembra disso? É o índio, aí é o índio, né? Esse é o índio, o árbitro. Tem um outro ângulo? Esse é o índio, né? Ele inventou, é o índio, cara. É o índio. Esse ângulo não dá pra... E aquele jogo... Galera, larga o like aí, galera. Larga o like aí, se inscreve. Fala, Raíza. Fala, Raíza. Eu queria ver aquele lance que o árbitro mentiu na súmula e expulsou o Diego Ribas. Queria ver contra quem era o adversário. Queria ver contra quem que era o adversário, Pablo. A Raíza tá provocando. A Raíza chegou provocadora agora. Mas eu sei que não lembra. Não lembro. Versão provocadora da Raíza. O árbitro é o de Oliveira, como é que é? Luiz Flávio de Oliveira. Vale a pena. Isso aí. E ainda tem isso, né? Aí. Eu falava com o Vilela, tamo junto, hoje não dá. Deu ruim aqui. Eu prometi pro cara. Ó, Vilela, viajante tricolor também. Jogador lá do como é que Fulham. É? Fulham. Do Fulham. Então, nessas 3 operações aí, o pessoal, o que me passaram é que o Flamengo pode ganhar de 120 a 150 milhões de reais. Fora isso, ainda tem Matheus França. Também que tem clubes de olho dele lá na Europa. Então o Flamengo está de olho nessas possíveis negociações porque tem muito dinheiro a receber. Claro. Isso é muito interessante. Fora isso, o Real Madrid também está sondando, está de olho na possível contratação do Wesley. Tá? Já para julho, depois do Mundial, o Real de olho no Wesley. Lembrando que o Wesley teve já o interesse do Barcelona e o Real adora atravessar o Barcelona, mas não vai ser, infelizmente, não vai ser uma atravessada no Barcelona, tá? Porque o Barcelona, saiu essa notícia outro dia que o Barcelona estava interessado no Wesley, requentaram a notícia, eu conversei com fonte ligada ao jogador, esse interesse do Barcelona foi lá no começo da carreira dele, então os interesses agora recentes foram Atalanta, 12 milhões de euros, outras equipes ali também da Bournemouth,
Muitas outras equipes que tentaram ali também, o futebol italiano também, mais de uma equipe interessada nele. Teve o Zenit agora, 25 milhões de euros também, o Flamengo não quis vender. O que me passaram é que a informação que saiu no GE não procede. O Flamengo não negocia ele por 25 milhões de euros. O Flamengo só aceita começar a conversar por 30 milhões de euros fixos e o Flamengo quer que chegue a 35, 40 de meta. Então, a negociação do Wesley, ainda mais com a convocação agora, se quiser é papo de 35, 40. Tá? E o Real Madrid, sim, procede. Então é uma posição que no mundo inteiro ela tem essa escassez. E eu acho sim que com tranquilidade o Wesley se encaixaria no time do Carlo Ancelotti, ou seja lá quem for o treinador daqui pra frente, porque o Wesley é um jogador que tem muito futuro e que pro futebol espanhol também ele se encaixaria muito bem. Olha, chegou uma informação aqui, quer ler aí, ô Pedrosa? Leio. Chegou agora aí, ó, absolvidos. A Procuradoria da Justiça Desportiva da TDERJ, por seu procurador que a este subscreve, fazendo uso da prerrogativa e fixada no artigo 21, artigo 81 e artigo 58 do CBJD, vem perante Vossa Excelência oferecer denúncia desportiva em face de Dimitri Payet, a atleta número 10 da equipe do Vasco da Gama, em curso nas penas do artigo 254 do CBJD, e o atleta Pablo Ezequiel Verrete, número 99 da equipe do Vasco da Gama, em curso na... Com o Alexandre já podendo começar o jogo, mas ele optou por começar com o Varela e no segundo tempo ele tira o Varela e coloca o Alexandre. Acho que ele pode sim voltar com o Alexandre como titular nesse jogo também. Então vamos lá. Rossi, Wesley... A tendência é essa, Alexandre. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre. Meio campo, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Titular. Tem um aí que tem mais chance de dançar dentre esses dois aí? Como é que seria a escalação? Se ele não for com os dois, acredito eu que ele vai com o Arrascaeta e começa com o De La Cruz no banco. Ele, inclusive, fala muito sobre a situação do Arrascaeta. Ele diz que o Arrascaeta é um jogador que precisa de uma sequência longa de jogos para ele entrar no ritmo. Ele precisa ler, Elan. Legal, Raíza, legal. Olha, vamos falar aqui mais de Fla-Flu, já falamos bastante no começo do programa, né, sobre o horário, 4 da tarde, domingo, que situação. Mas bota na tela aí pra eu ver, Pichu, sobre Germán Cano, que é o pai do Flamengo em Fla-Flu. Dizem que o Bruno Henrique é pai do Botafogo, pai do Vasco, mas o Flamengo tem pai também. O Flamengo tem pai. Se chama Germán Cano, é argentino. Olha só os números. É pesado, Ilan? O papai é pesado, né? Olha ali o escudinho do Flamengo chorando. Cano, Carrasco. Escudo do Flamengo chorando, pá. O Papa voltou da aguinha agora, não vai gostar desse troço, não. Cano, Carrasco do Flamengo. 7 gols contra o Flamengo. Maior vítima do Cano no Fluminense. 5 desses gols, 5 dos 7 gols do Cano contra o Flamengo foram em decisões. Só isso. Amanhã é decisão, né? Decisão. É uma decisão. Domingo é decisão também? Decisão também. Tá bom. Então o Cano fez 5 contra o Flamengo em decisões. Em 2022 fez 3 gols nas finais do Carioca. Fez 2 no primeiro jogo, foi 2-0. E 1 no segundo jogo, foi 1-1 em 2022. Em 2023 fez 2 gols no segundo jogo das finais do Carioca. Naquele 4-1 ele fez 2 e ainda perdeu um pênalti. Pra quem não lembra, ele perdeu um pênalti. Ele podia ter feito 3 gols, podia ter feito um hat-trick na final de 2023. Então, Germán Cano tá na interrogação ali na nossa capa, na nossa thumbnail, mas não é interrogação nenhuma. É um fato, é uma afirmação. Você tá oriçadinho, Cano, né? É o Carrasco do Flamengo. Tá oriçadinho apesar do Flamengo ele ser favorito, já tá com a faixa. Ah, tá. O Papa já tá com a faixa, inclusive. Tá oriçadinho, né? Você gosta muito do Cano, né? Você gosta do Cano? Não, você que tá oriçado, ele fica todo oriçado com o Cano, né? Você chora pelo Cano, inclusive, né? E tal. Tá emocionado aí. Não é pai, não, hein? Pra mim não é pai coisa nenhuma, não. Não é pai coisa nenhuma. O Bruno Henrique é pai de todo mundo aqui no Rio. O Fluminense não faz gol desde 21. É óbvio, vocês dão uma sorte danada, ele se machucou agora. Porque senão ele ia ser pai do Fluminense também. É pai ou não é, Raíza? Fala pra mim. Sabe quem vai ser pai de você? Em exercício. Na atualidade. O Gebas está dizendo que o Gabigol tem 11 gols contra o Flu, muito pai. Não sei se tem não, mas... 11, querido. 22. São 11, tudo em tem final, que apurar, né? Mas o Gabigol joga amanhã? Decide título. Não, ele saiu, mas o Bruno Henrique também não joga, mas vai ter um novo papai surgindo aí agora. Vai ter, né? Mas olha... no título, enquanto o Flu
tenta o 34º. Nos últimos 6 anos, é a dupla que mais disputou finais no estadual. O rubro-negro ficou com a taça em 2019, 20, 21 e 2024, enquanto o tricolor conquistou o bicampeonato em 2022 e 2023. Entre essas 6 finais, as equipes se enfrentaram em 4 oportunidades, com 2 títulos para cada lado. Esse ano será justamente o desempate desses 2 times que nos últimos anos vem tendo embates bem equilibrados. O Flamengo chegou à final com uma boa campanha e sofrendo gol apenas no clássico contra o Vasco. Já o Flu saiu de ameaçado a não se classificar a um dos favoritos na disputa. Contra o rubro-negro de Filipe Luiz, a equipe é uma das dores de cabeça do treinador. A única derrota que o técnico teve até agora, sob o comando do time, é justamente para o tricolor. Esse ano, Flamengo e Fluminense se enfrentaram pelo Carioca e não saíram do 0-0. Para a final, ambos os times não terão vantagem. Ou seja, em caso de igualdade em ambos os duelos, o campeão será conhecido nos pênaltis. Para o primeiro jogo, o rubro-negro não terá Bruno Henrique. O camisa 27 teve lesão muscular na posterior da coxa direita e iniciou o tratamento com o departamento médico. Sem BH, Filipe Luiz terá outras opções para ocupar a vaga dele. Já o Flu contará com o Thiago. Eu vou com você para saber como tá essa preparação do Flamengo. Você tem alguma novidade em relação a esse Flamengo ou não? Tudo igual? Pois é, digamos que o Filipe Luiz agora tem uma missão hercúlea pela frente. Como é que é? Missão hercúlea. É o quê? Uma missão extremamente difícil. É da tabela periódica? Não, é uma missão muito difícil. Vencer o Fluminense do técnico Mano Menezes, porque em 2 duelos ele não conseguiu vencer e também não fez um bom jogo. Isso precisa ser mencionado. Foram 2 encontros com o 2 Fluminense, encontros, né? Exatamente. No último duelo pelo Campeonato Carioca, inclusive as 2 equipes protagonizaram uma das piores partidas desse Campeonato Carioca. E mesmo assim, o Flamengo não sofreu a derrota e esteve muito próximo de sair com a vitória. Mas agora é um outro duelo, agora é decisão. Aquele discurso de pré-temporada acabou tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. E o Filipe Luiz, embora tenha desfalques importantes, mesmo assim ele vai ter retorno importante, por exemplo, do Danilo. Eu acho que é um jogador que é muito essencial atualmente para o estilo de jogo dele, pela saída de bola, que ele vem mencionando isso, que ele gosta dos zagueiros saindo bem com a bola. E o Léo Ortiz já tem essa qualidade. O Léo Pereira evoluiu bastante, mas com o Danilo muda totalmente para melhor na minha concepção. Então acho que assim, eu espero um bom jogo. Para mim, o Flamengo chega como favorito, mas é um pequeno favoritismo, sobretudo por conta da ausência do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo perde muito não tendo o Bruno Henrique à disposição, mas é um pequeno favoritismo. Se eu tivesse que botar aí proporcionalmente, seria 55-45, porque eu acho que o Fluminense vai conseguir fazer um bom jogo e o Fluminense chega para esse duelo com o Flamengo vivendo o seu melhor momento. Daqui a pouco o Pedrosa vai mencionar sobre isso. E o Flamengo, na minha concepção, vem fazendo um bom início de temporada. Para mim, hoje é o melhor time do futebol brasileiro, pelo menos que demonstra o melhor futebol até o momento. A gente pode discutir os rivais, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, mas enfim, o que o Filipe Luiz vem fazendo tem que ser muito elogiado, mas isso não quer dizer que vai conseguir superar o Fluminense nesses 2 duelos. Eu espero 2 bons jogos, espero um Fluminense muito conservador e o Flamengo não vai mudar o estilo de jogo dele, vai ser um jogo bem intenso, marcação sobre pressão, mas eu espero que sejam 2 bons jogos. E pelo lado do Fluminense, Lucas Pedrosa? Olha, Fernanda, boa tarde a todos, boa tarde ao Venê, a você, a galera de casa. Eu acho que o Fluminense chega no seu melhor momento na temporada, porque em outros momentos o Mano Menezes, principalmente no início do Campeonato Carioca, foi bem mal. O time do Fluminense tinha jogadores para jogar um futebol bem melhor do que vinha apresentando, tropeçando contra equipes pequenas. Acho que a virada de chave da temporada do Fluminense foi justamente no clássico contra o Vasco, quando o Fluminense consegue vencer o Vasco por 2-1, ainda capenga um pouquinho, mas aí faz o 3-2 lá no Bangu, classifica para a semifinal do Campeonato Carioca, empilha a goleada na Copa do Brasil, 8-0, depois faz 4-0 e liquida a fatura contra o Volta Redonda, e tudo isso aliado ao crescimento de jogadores que foram contratados nessa temporada, como o Otávio, que caiu como uma luva nessa equipe do Fluminense, o Canóbio voando também, fazendo gol a rodo, o Arias, apesar de estar numa posição hoje que era ocupada pelo Paulo Henrique Ganso, que daqui a pouco está de volta, jogando muito bem também, e o Mano Menezes foi ajustando essa equipe aos poucos, mesmo sem seu principal jogador, na minha visão, que se chama Thiago Silva. E a boa notícia é que o Fluminense vai ter o Thiago Silva para quarta-feira. O Thiago Silva vai disputar sua primeira final aí desde o seu retorno ao tricolor. 17 anos depois, 17 anos depois, então assim, é um cara que faz muita diferença na liderança, no sistema defensivo. Já falei aqui, coincidência ou não, o Fluminense ficou sem tomar gol no jogo contra o Volta Redonda logo quando ele voltou.
jogou cerca de 75 minutos. Então é uma equipe que realmente vem confiante. Eu espero uma postura bem diferente do que foi no primeiro jogo da Taça Guanabara. Eu acho que ali o Fluminense jogou para não perder do Flamengo. E isso, obviamente, é completamente normal pelo Flamengo ser uma equipe que tem mais qualidade de elenco, qualidade de jogo. Mas nessa partida desse primeiro jogo e também no jogo do final de semana, eu espero um Fluminense, pode ser até reativo, mas com mecanismos para poder ferir o Flamengo. Com mecanismos para você poder jogar bola, porque time para isso tem. Arias, Cano, o próprio Hércules, que tem ficado no banco de reservas, mas também é um jogador que vem entrando bem. O Martinelli fazendo um excelente início de temporada. O Otávio, o Keno, o Serna, o Canóbio. Cara, o Riquelme Felipe, que é um garoto que quando entra também entra bem. O time do Fluminense é uma boa equipe, a ponto de não precisar ficar só esperando o Flamengo jogar. Até porque se deixar só o Flamengo jogar, o Flamengo vai engolir qualquer equipe no Brasil. Então o Fluminense, pra mim, chega nessa final. Não vou com 55, 45, não. Você vai com o quê, Não, Pedro? eu acho que o Flamengo continua sendo um amplo favorito. Pelo grande elenco que tem. É a palavra? Amplo favorito. Quando você diz amplo, é o quê? 70-30? É por aí. É sério? Eu botaria 70-30 se tivesse o Bruno Henrique, sabia? Eu acho que sem o Bruno Henrique perde muito. Embora eu espero que ele coloque o Luiz Araújo, que também vive um grande momento. Sim. Mas é o Bruno Henrique. É um jogador extremamente decisivo, não à toa, é chamado rei dos clássicos. E quando você pega um confronto regional, que às vezes há uma distância muito grande técnica, mas ela não se iguala, nunca se iguala, mas ela fica próxima. Sim. Por conta do que é o clássico regional. Um Vasco e Flamengo, um Fla-Flu, um Botafogo e Vasco, enfim, seja lá qual for o confronto aqui, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, enfim, não importa. Então o clássico regional, ele tem uma resenha que já vem natural, uma resenha motivacional que já vem natural. E aí, quando você às vezes encontra um jogo que tá ali vibrando parecido, o diferente, o rei do clássico, o jogador que faz a diferença, ele muda o placar, ele mexe no placar. Que foi exatamente o que acontece com o Bruno Henrique. Então eu entendo esse olhar em relação a esse jogador também, que é realmente importante. Quando você tem o Bruno Henrique à disposição e sendo titular, e teoricamente o Luiz Araújo para o segundo tempo, você também ganha peça para o segundo tempo. Sem o Bruno Henrique, supondo que ele comece com o Luiz Araújo. E no banco de reservas, ele vai ter quem? Com todo respeito ao Juninho, é um nível totalmente diferente. E o Juninho nem tá vivendo um bom momento, até porque volta de um problema físico. Mas olha, mesmo assim tá bom, tá? Ah, é o seu Juninho. Tá perdendo... Não, tá. O seu mesmo. Ah, não sei se você tá perdendo... Sabe quando a pessoa... Só um minutinho. Perdendo um pouco a noção. Sabe, ô Pedrosa? Você entende? A pessoa vai estar perdendo um pouco a noção? Exato. Que mesmo assim, o menino ali é o Juninho, é bom. Juninho é bom. Tem o Matheus Gonçalves, que é muito bom. Ah, sim, tem o Matheus Gonçalves, vive um bom momento também. Inclusive, quando eu digo isso, eu digo fora de campo, tá? Porque dentro de campo, quando a bola rolar, eu acho que até a postura do Fluminense é uma das coisas que faz o Fluminense ser a principal pedra no sapato do Flamengo nos últimos 5, 6 anos no futebol brasileiro. Eu acho que a postura de todo jogo é uma final pra gente. Eu acho que o Fluminense entra sem medo do Flamengo, sem ter nenhum tipo de medo. As equipes, geralmente, elas têm o quê? Caraca, é o Flamengo. Pô, caramba, eles têm uma seleção e tudo mais. O Fluminense ignora completamente isso. O Fluminense entra pra jogar com o Flamengo como se fosse um clássico da história mesmo. O clássico Fla-Flu, e não interessa se o Fluminense tá com um time pior, se o Fluminense tá com um time melhor. O Fluminense sempre entra jogando como se fosse uma final. São os maiores campeões do Rio de Janeiro, né? É isso que equilibra. E eu lembro muito da final de 2022, que o Fluminense não tinha um time nem perto do Flamengo em relação ao investimento, tanto é que aquele time do Flamengo acaba sendo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e consegue ganhar o Campeonato Carioca. 23 eu coloco mais em equilíbrio, por quê? Porque era o Fluminense já se preparando para ser o campeão da Libertadores. Sim. Já era um time extremamente avassalador, com o André, com o Fábio, com o Nino, com o Cano, com o Arias, Ganso, já era um timaço. O de 22 não. O de 22 para mim é a representação da equipe que, na minha visão, joga contra o Flamengo sem medo, de igual para igual. Mesmo o Flamengo, historicamente, nos últimos anos, tendo um investimento muito maior. Mas o Flamengo em 2023 era um Flamengo versão totalmente diferente do que é hoje, por exemplo. Porque era o Vitor Pereira, ele tinha acabado de chegar, ainda estava... até toca no assunto... A pré-temporada começou tarde, porque o Flamengo terminou o ano de 2022 tarde, exatamente. Então era um Flamengo totalmente diferente. Mas hoje é aquele mesmo discurso que eu falo. Embora o Flamengo não jogue bem em algumas partidas, mas vencer o Flamengo vai ser uma tarefa difícil. Por isso que eu acho que desses últimos anos, esse vai ser o Fla-Flu
com, assim, mais difícil dizer quem será o campeão. E esse Eu não consigo dizer que o Flamengo com Ninguém certeza será consegue. campeão. Nesse de 23, o Flamengo ganha o primeiro jogo de 2-0, se eu não me engano. Sim, depois tem a virada. E o Fluminense faz 4-1. 4-1. Então é e depois o imprevisível. Vitor Pereira é demitido. É Exato, isso aí. é imprevisível. E esse encontro destemido de ambas as partes, ele acontece na base, né? Claro. É um encontro que quem acompanha a base, o Fla-Flu já é quente e já é com essa coisa leve, que eu digo assim, ninguém joga pesado, ninguém joga amedrontado, todo mundo joga no calibre de que tiver que jogar, porque é uma característica desse encontro mesmo, historicamente falando, entre Sim. Flamengo e Fluminense. Agora, a gente observa, os 6 últimos anos, 5 são finais no Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Sim. E você traz um ponto, Vene, aqui no off, você falou, e com treinadores diferentes em todos os anos, né? Eu confesso que eu não lembro de cabeça todos os treinadores, mas se você for parar e analisar esses anos aí que Fla-Flu Paulo se Souza, enfrentaram, Vitor Pereira, o Dorival não pegou, ele pegou só o final Dorival do meio. pegou o segundo semestre. Aí do lado do Flu teve o Diniz, Agora o ajuda Mano. aí, Cris. Agora o Mano. Agora o Mano. 22, 23 foi o Diniz. 22, 23 o Diniz. E agora o Mano, 24. O Mano, 25. 24 foi o Marcão, talvez? Ajuda aí. O Tricolor. Foi o Diniz também. Foi o Diniz também. Foi o Diniz também. Ele cai logo Exato. depois. Logo depois não, ele cai depois da fase de grupos da Exato, Libertadores, não é aí. isso? O Abel É treina o isso. Flamengo em uma final? O Abel foi campeão em cima do Flamengo. o Tanto é que o Abel treina o criticou o Fluminense, Flamengo. Que ele lembra disso? Que É. teve essa frase famosa lá na Laranjeiras, num evento nas Quem era Laranjeiras? o do Flamengo? Domenech, talvez? Eu não 19? lembro. Eu não lembro. 19, o Flu ganha com o Abel o Vasco. 19. 2020 foi Jorge Jesus, né? 20 foi o Jesus. Não, Foi o Abel Jesus. estava no Flamengo em 19. 2020 foi Jorge 19 Jesus. quem começa? Inclusive transmissão no SBT. É isso aí mesmo. Porque eu participei como produtor, ajudando a Isabelle Benito. Quem era? Era o Jorge Jesus Era Jorge e... Jesus, eu não lembro o lado do Fluminense. Não lembro mesmo. Tanto é que teve aquele abraço emblemático do O Jorge Gabigol e Jesus Jorge ganhou? Jesus. Ganhou, Jorge Jesus ganhou. Não sei se era o Osvaldo, não vou lembrar agora. A produção tá apurando, É e fácil tem que também, apurar viu? que a gente tem que dar essa informação aí pro nosso telespectador. Odair Helman. Odair Helman, é verdade. É verdade. É verdade. Vamos fazer assim, vamos olhar os treinadores de 20 pra cá, de Fla e Flu no período do Campeonato Carioca e a gente passa certinho, bonitinho pro nosso telespectador. E o jogo de volta, Vene Casagrande, quando que vai ser? Vai ser domingo e eles estão definindo o horário ainda. Segundo uma pessoa do Flamengo me disse, se ele tivesse que arriscar o horário de domingo, seria 4 horas da tarde, o famoso 16 horas. Mas existe já um acordo para ser no domingo, porque existe essa dúvida, seria sábado ou domingo, existe um acordo entre todas as pessoas, todas as empresas que estão participando das reuniões. Agora eles estão definindo o horário e a tendência é que divulguem hoje, né? Porque está ficando muito em cima da hora, até mesmo para os torcedores se programarem. Isso. Vários torcedores de fora do Rio de Janeiro me procuraram, porque são sócios torcedores e queriam vir para a final e eles não sabem ainda. Imagina, você ter que agendar hotel, tudo em cima da hora, fica tudo mais caro. Então, mas pelo menos eu vou fazer um elogio à Ferg. Olha que isso é raro, tá? Porque eles vão fazer a final do campeonato antes da data FIFA. O Campeonato Paulista, por exemplo, o segundo jogo vai ser pós-data FIFA, o que é um erro. Porque, teoricamente, os times que têm jogadores convocados saem prejudicados na preparação para esse E duelo. agora, o momento é agora. A energia do Carioca, dos regionais, elas estão acontecendo agora. Os confrontos, os assuntos, eu acho até um desperdício você amornar, você esfriar a competição e depois que volta a data FIFA. Já tem aí a lista dos treinadores? Vamos lá, pelo lado do Fluminense. Pode ir falando que a mamãe fala. 2020 foi o Marcão, 2021 foi Abel Braga. Pode falar mais rápido. Marcão, depois Abel, 22 Diniz, 23 Diniz, 24 Diniz de agora novo. o Mano. E 25 agora o Mano Menezes. Pelo lado do Flamengo, 19 Jesus, 20 Jesus, 21, quem era? 19 não foi Jesus. Rogério Ceni. Não foi Jesus. 19 foi Abel 19 Braga. foi Abel Braga, No gente. começo. Vamos lá. Depois, eles estão mais enrolados que a gente. Vocês estão mais enrolados que a gente tá sem cola aqui, gente, pelo amor de 20 é Deus. Jesus. 20 Jesus, 21 2021 é Paulo, Ceni. Paulo Isso. Souza, não? Não, porque o Ceni foi campeão Foi brasileiro. 22 Paulo Souza, Ele me foi falaram. campeão brasileiro de 2020 para 2021. 23 Então, Vitor 21 Pereira. Ceni. 22 Paulo Souza, 23 3. Vitor Pereira, 24
O Tite. Foi o Tite, Isso. mas foi contra o Nova Iguaçu. E agora o Felipe nosso Luiz. glorioso Felipe Luiz. Muito bem, tá aí. Muito bem. Hoje vocês tomaram alguma coisa de manhã. O que você tomou aí, Paquito? Foi Nescau? Foi Nescau. Sabe como é, hein, Vene Casagrande? Mas tem um ponto também sobre O essa Pedrosa questão. às vezes toma. Essa questão das finais, o São Paulo, o Campeonato Paulista começa depois do Carioca, né? Sim. O certo, na minha visão, era diminuir as datas de terem 2 jogos. Não tinham que ter 2 jogos, nem na semifinal e nem na final. Se você tivesse um jogo único na semifinal e na final, Você já acha? mataria. Com certeza. Eu não acho ruim. Eu não gosto, não. Eu não acho ruim. Pra mim tem que diminuir o máximo de datas possíveis do campeonato. Eu não acho ruim ter 2 jogos em semifinal. Eu acho ruim a quantidade de jogos na primeira fase. Pensando... não acho Entende? que... Eu acho que eu dá pra diminuiria a equilibrar. primeira Se há fase. uma reclamação tão grande do calendário, eu acho que dá pra você fazer um equilíbrio. Você aparar as E tendo as a Copa bordas do dos Brasil, semis, pra quem finais. joga as primeiras fases, joga entre o Carioca, né? O tempo de descanso é sempre pior. É porque se você for parar e analisar, tipo, essas fases de mata-mata são as melhores pra você assistir, né? Sim. Porque primeira fase geralmente são jogos bem chatos. Por isso que eu fazer diminuiria. mata-mata. Faz É quarta, isso. semi e final. E é por isso que era tão legal a Rio e a Guanabara, porque elas tinham as suas decisões ali, né? Primeiro e segundo turno. Eu adorava. Ô, Vene Casagrande, você tem informações clínicas sobre o Flamengo? Informações clínicas, vamos lá. O Danilo retorna, Bruno Henrique ausente, talvez fique à disposição para o jogo final de semana. A grande tendência é essa. Michael e Cebolinha já estão entregues à preparação física, ou seja, aquela famosa transição física, devem retornar para o começo do Campeonato Brasileiro, que é o grande foco, não só da diretoria, mas também da comissão técnica, comandada pelo técnico Felipe Luiz. Eu acho que isso já está chamando atenção no meio da torcida do Flamengo, muitas lesões musculares acontecendo, eu acho que é um conjunto de fatores que eu acho também que o Departamento Médico do Flamengo poderia explicar, porque o estilo de jogo Felipe Luiz exige muito mais dos atletas. A gente está falando de um calendário que a gente vive criticando aqui, também não vou ficar batendo novamente nessa tecla, que é um calendário que exige muito também dos atletas. Então, eu acho que o grande trabalho do departamento médico, não só do Flamengo, mas de todos os clubes, é minimizar esse tipo de problema. Se eles estão conseguindo fazer isso, ótimo. Aí é critério deles, eles precisam avaliar. Mas óbvio que muitas lesões musculares vão sempre chamar a atenção. O Vasco só volta... E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham que vai acontecer nessa guerra do Rio? O Flamengo vai vencer esse Fla-Flu ou o Fluminense vai dar o troco? Deixa nos comentários aí embaixo o que vocês acham. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like. A gente só fala a verdade sobre futebol, não é isso? Então, nos vemos no próximo vídeo. Mas lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil, Esporte Rio e Esporte TV, isso mesmo. Até o próximo vídeo.